A total consagração, nos ensinado por São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ela pode ser realizada de uma forma espiritual, ou seja, de uma forma em que a pessoa não vá até o sacramento da confissão e, depois do sacramento da confissão, ir ao sacramento da comunhão e depois da comunhão se consagrar, né? Suponhamos que exista alguém que viva um caso de impedimento de participar dos sacramentos, né, da igreja, né? Alguém que vive alguma situação pública e não pode ser absolvida de seu pecado na Santa Confissão, né? Ou alguém impedernido, alguém que é um pecador nato, um pecador que não quer largar o seu pecado por nada, né? Que sabe que vive uma situação pecaminosa, sabe que está fugindo à lei de Deus e essa pessoa não quer largar o pecado, por um motivo ou por outro, ela não pode largar o pecado e sem arrependimento e vivendo publicamente uma vida impedida, ela não pode, então, segundo a doutrina da igreja, receber a absolvição do padre, né? Se o padre for seguir a doutrina da igreja, ele não vai poder absolver alguns casos de algumas situações. Mas aí alguém deu uma ideia para pastorar essa pessoa, uma ideia que inclusive é plausível, né? É de elogiar. Alguém diga assim, olha, você faça o seguinte, você faça todos os exercícios, se prepare, né? Vista-se de branco, leva a sua ovelhinha, somente quando for na hora da comunhão você não vai participar da Eucaristia para você não cometer um pecado maior ainda, que se chama-se o pecado da comunhão sacrílega. Gente, isso é uma ideia excelente, né? Para não afastar a pessoa, né? Para a pessoa se sentir acolhida, né? Isso é muito plausível, né? Para é, a pessoa não se sentir excluída, né? Então, isso é para a gente elogiar um pensamento desse, né? Então, pastoralmente falando, isso é um entendimento excelente, né? Isso demonstra um ato de misericórdia. Só que nós também temos que ter um olhar para os efeitos da consagração. O que é a consagração? O que se espera da consagração? O próprio São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que a devoção a Maria Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles a quem Ele quer salvar, né? Então, se a pessoa ela não participa da confissão, ela não larga o seu pecado e não comunga o penhor da nossa salvação, né? O próprio Jesus diz no Santo Evangelho, ele diz assim, se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá vida em vós. Todo aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, viverá eternamente, viverá em mim e eu nele, né? Porque o meu corpo é verdadeiramente comido, o meu sangue é verdadeiramente bebido, né? Então a nossa alma, ela necessita da Eucaristia. A própria igreja, em seu documento diz isso. A Eucaristia é a alma da igreja, é a vida de Cristo, nosso Senhor. Então, na minha visão particular, deixar uma pessoa realizar uma comunhão espiritual não participando do sacramento da igreja, na minha visão particular, é como se fosse um faz de conta. Nós vamos fazer de conta que você está se consagrando e vamos fazer de conta que sua alma está tudo ok. Mas não está, gente. A alma está podre, né? Permita-me a sinceridade, né? Porque nós não vemos as realidades celestes, mas os místicos da igreja, ele nos garante. Uma alma que está em pecado mortal, conscientemente, ela está podre. E o remédio para essa alma é justamente o quê? Uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. E o que é uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima? Lá nas bodas de Caná, ela nos diz, fazei tudo o que meu filho vos disser. Uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima é estar próximo de Jesus, é se banhar, né, se alimentar com o sacramento do amor, que é a Eucaristia, né? Então, espiritualmente falando, uma alma que faz uma consagração espiritual, ela vai lá direitinho, vai de branco, fez exercício, mas ela não comungou, não confessou, não comungou, espiritualmente falando, aquela alma, ela está perdida. O próprio São João Evangelista diz isso. Aquele que peca é do demônio. E os efeitos da consagração não estão surtindo efeito naquela alma, né? Isso é verdade, meus amados irmãos. Sei que muitos de vocês vão ignorar, mas isso é verdade.
Então, eu não aconselharia alguém a fazer isso. Eu diria o seguinte a essa pessoa: faça o seguinte, reze muito texto, peça a Nossa Senhora uma solução para a sua vida, e quando você tiver com a vida organizada, em nome de Jesus, aí você faz uma boa consagração, mas não se engana a si mesmo, né? Alguém que dá um conselho desse, ele está enganando a pessoa, né? Ele está deixando a pessoa ficar enganada. A pessoa está pensando que está tudo bem, que está abafando, né? Na gíria popular, que está tudo tranquilo, que eita, agora estou consagrado. Imagine uma situação dessa que eu falei. Eu vou repetir, a pessoa vai lá, ela não pode receber a absolvição do seu pecado porque vive um impedimento e não quer largar, é empedernido, mas ela mesmo assim, ela faz exercícios espirituais, ela vai lá, participa de grupos de formações, vai no dia da consagração, quando for na hora da comunhão, ela não recebe a comunhão, se ajoelha, reza a cartinha, né? Inclusive se contradiz completamente, que na cartinha diz que é para renunciar ao pecado, renunciar ao demônio. Então, e essa pessoa sai dali feliz. Então, suponhamos que essa pessoa, ao sair da igreja, ela tem um mal súbito, ou então, inclusive, um acidente, de repente essa pessoa morre. Morre iludida, morre enganada. E detalhe, não vai para o céu. O catecismo da igreja católica, ele é categórico. Todo aquele que morrer em estado de pecado mortal desce imediatamente aos infernos. Então, uma consagração espiritual apenas, sem participar do banquete da Eucaristia, sem participar do sacramento da misericórdia, é algo que é como se você fosse... Lembra aquela passagem que Jesus fala no Evangelho? É como se você entrasse numa festa sem um traje adequado. E aí o dono chegasse, né? Observasse todos ali com os trajes, e você com o traje inadequado, e o dono da festa disse assim: ó, você entrou aqui como? Você não está com o traje adequado. Você não está banhado da minha misericórdia, não está banhado do meu preciosíssimo sangue, no santíssimo sacramento do altar. Você está fazendo o que aqui? E aí ele dá ordem para as pessoas tirarem ele da festa. Entenderam? Então essa é a ótica que eu tenho. Então, eu prefiro orientar a pessoa a, depois que ela resolver sua situação, fazer uma boa consagração, né? E pedir para ela rezar muito, porque tem situações que realmente é difícil a pessoa resolver, assim, rápido, né? Mas através da oração eu creio que tudo é possível, né? Então esse é mais um recado da Eron de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que a Virgem nos proteja. Olha, tenha cuidado, viu, com a consagração. A consagração é algo que Deus dá àqueles a quem Ele quer salvar. E se é algo que é tão importante para a nossa salvação, ela requer sacrifícios e renúncias, né? Forte abraço, que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria interceda por nós lá do céu.